Enquanto vai chegando a galera, vou apagando aqui o da outra aula, tá? Eu venho fazendo um negócio com vocês, mas agora que eu me toquei que eu não expliquei, né? Que é o seguinte, as aulas que eu gravo, ou coisas assim, que eu tenho com o primeiro e segundo ano, eu sempre mando para vocês também, tá? Porque terceiro ano, já que é módulo revisional, eu parto desse princípio. Então, para ajudar vocês a revisar, relembrar conteúdo, ou coisa que ficou estranha, e querendo ou não, eu friso muito lá tópicos do PAS, tópicos do Enem, como cair em vestibular e tudo. Então, ajuda vocês nesse sentido, tá? Aí, pra vocês não acharem estranho. Que um deles é esse aqui que eu acabei de apagar. Eu acabei de dar aula lá com o segundo ano, falando de termoquímica. E eu comentei um pouco que às vezes o Enem e o PAS gostam de misturar termoquímica com biologia, né? Então, aí depois vocês dão uma olhadinha lá e tudo, beleza? Se quiser. Eu esqueci, foi a Ana ou foi a Isadora que chegou? Foi a Ana. Quem falou comigo ontem? Foi a Ana ou foi a Isadora? Ai, gente. Foi você que falou comigo ontem? Não, foi a Isadora. Ué, aqui tá a Isadora, filha. Nossa. Falou mesmo, desculpa, falou mesmo. Tá. Acho que no meio da tarde, alguma coisa assim. É. A, a Isadora comentou, gente. Eu vou assistir esse final de semana, tá? O tal do Dark, alguma coisa assim, o nome do seriado. Ela disse que é meio legal, fala um pouquinho de química e tal. Eu vou dar uma olhada lá. Quem sabe é um assunto novo aí pra gente misturar. Ah, é verdade, bem legal. A terceira temporada vai sair agora dia 27/6, uma coisa assim. Pô, massa. Fala Ah, um pouco gente. de Oi? radioatividade. Trata um pouco sobre a radioatividade. Mas eu Ah, não sei até que ponto, porque eu sou um pouco lenta no raciocínio. legal, não, tranquilo. Fala, Xavier, beleza? Isso aí que a Mari falou, cara, eu mantenho esse meu palpite, tá? Esse ano aí, para vestibular e essas coisas de modo geral, pode ser que não necessariamente diretamente, mas a maioria indiretamente, eles toquem no assunto de radioatividade, tá? Porque é o ano consagrado a Marie Curie, né? Então, podem esperar algumas coisinhas aí, sim. Ah, além disso, teve um documentário, eu não passei para vocês, eu passei só no nono ano esse ano, né? Eu ia passar mais para frente com vocês. Existe um filme meio antigo que mostra um pouco a história da Marie com a Guerra Mundial, tá? Com a Primeira Guerra Mundial lá. Beleza? Como ela fez para lutar, para preservar o seu laboratório, para se manter na pesquisa, as coisas bem doidas assim. Então dá para misturar com vários tópicos aí, história, português eu acho provável também na situação, na questão de textos e produção de redação, tá? É bem provável. Eu falo isso porque, por exemplo, 2011 foi quando eu fiz a prova lá da UNB, foi o ano internacional da química, né?
E também foi... não foi do Newton, foi... Cara, fugiu agora, mas foi um ano dedicado à luz, né? As propriedades da luz, ótica como um todo. Então, assim, muitos tópicos foram direcionados a isso, entendeu? Não que seja obrigatório, tá, gente? É uma previsão, é um comportamento que pode ser que tenha. É que também tá rolando tanta treta no Brasil desde o ano passado que assunto é o que não falta para cobrar, né? Então é meio complicado. Ai, ai. Ah, se vocês tiverem mais indicação aí, além do Dark, eu não tenho muito tempo, mas geralmente à noite, quando eu vou montar a lista de exercício, montar a aula, eu deixo passando para ir assistindo enquanto eu faço. Se vocês tiverem indicação aí, eu aceito. Peraí, eu tenho uma, mas eu tenho que ver o nome, só um minuto. Tá. Não é série, é um caso que aconteceu aqui no Brasil. Ó, boto fé. Vamos lá. Galera, então no livro de vocês, eu também separei uns exercícios, mas antes eu pretendo comentar com vocês essas teorias ácido e base para terminar, tá? Então, se vocês puderem pegar lá na página 642, beleza? Quando vocês abrem aí, recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma boa notícia. Aí sim, jovem. Na quarta lá eu consegui resolver, tá? Então, até semana que vem tá chegando o computador aí para resolver minha vida, tá? Aí a gente para de fazer essa improvisação aqui. Boa, galera. Então, na página 642, é, é o seguinte, galera. Ele começa ali... Gente do céu. Ele vai começar falando ali de o mistério da máscara de chumbo. Ah, peraí. Bom, é bem legal e não acharam nenhuma solução e explicação para isso até hoje. Então, Bota talvez. fé. O mistério da máscara de chumbo, tá. Ah, galera, então assim, ó. O livro vai começar falando do clássico que a gente sabe, da teoria de Arrhenius, beleza? O que é ácido e o que é base, né? Eu vou ler o que está escrito, porque, por exemplo, no último concurso para professor temporário aqui no DF, caiu essa definição para a área de química, né? Cara, o que teve de gente errando, porque não lembrava a definição básica, foi incrível. O que a galera lembra? Ácido libera H+, base libera OH-. Só que é mais que isso, um pouquinho mais complexo que isso. E aproveitando aqui, ele vai te falar o quê? Ó? O ácido é toda substância que em solução aquosa se ioniza, gerando íons H+. Então, ou seja, o Arrhenius, quando ele for estudar esse caráter ácido-base, ele estudou compostos, substâncias, em meio aquoso, entendeu? Tem que ter isso em mente. Por isso que ele fala, solução aquosa, aí olha só, o ácido se ioniza, tá? Por quê? Porque precisa arrancar o hidrogênio da substância, tá? Beleza? E a base é toda substância que em solução aquosa se dissocia,
gerando íons. Então, mesma coisa, solução aquosa, precisa estar em água e tal, e vai dissociar a base. Eu vou separar os íons, beleza? King bolado, cara. Quem é É o King? Renan. Ah, tá. A galera com esses nomes é... Vamos lá. Isso aqui é legal, que eu vou puxar, por exemplo, lá o Dente, o Vinícius do segundo ano, tá? A gente está tendo uma matéria lá e tal, e ele está vindo com uma dúvida bem legal, que entra nesse ponto aí de ácido, não de ácido de base, mas de ionização e dissociação. Beleza? Basicamente assim, ó. Você dissocia o sal. Tá? Por isso que as bases elas serão dissociadas. Por quê? Vamos lembrar lá o que é uma base? A base eu tenho que ter um metal mais a hidroxila. Então seria o quê? Um metal com a metal, uma ligação iônica, né? Ou seja, eu consigo dissociar. Por quê? Porque eu já tenho cargas separadas distintas. Então, na hora que eu jogar no meio aquoso, eu sei que elas irão se separar. Ou seja, falando corretamente, elas irão se dissociar, tá? Agora, o ácido, eu preciso ionizar. Em outras palavras, gente, é separar também. Só que eu preciso gerar um pouco mais de energia para fazer isso. Por quê? Porque se eu olhar o ácido aqui, ó, do Arrhenius, vamos pegar alguns exemplos. Lá do refrigerante, ó, ácido fosfórico. Um outro que eu tô com vontade de jogar aqui no vizinho. Ácido cianídrico. O do filme do... Ai, gente. Jogos Mortais. É Jogos Mortais, né? Que tem a fase que todo mundo morre, o cara captura com aquela mascarazinha de palhaço e tal, né? Eu acho que é. Ácido sulfúrico. Então, se a gente observar, o que está rolando aqui, cara? Hidrogênio com ametal. Hidrogênio, ametal. Hidrogênio, ametal. Então, qual a treta, velho? Hidrogênio com ametal. E aí, Isadora, beleza? Tá rolando o quê? Ligação covalente. Né? O compartilhamento de elétrons nessas moléculas. Então, o que acontece? Se eu jogar em água, não vai dissociar. Né? Vou precisar ter uma energia a mais para, digamos assim, arrancar esse hidrogênio da molécula. Então vai sofrer o quê? Uma ionização. Beleza? Então, por isso, na teoria de Arrhenius, o ácido em meio aquoso ioniza o H+. Na teoria de Arrhenius, a base em meio aquoso dissocia a hidroxila, tá? E o que vocês têm que cuidar, quem for fazer o PAS, e até no Enem, eu tenho visto que ele está começando a cobrar isso, se não tiver a palavra de Arrhenius, solução aquosa, tanto para ácido quanto para base, você já marca como errado. E daí no ácido, se não falar ioniza e na base dissocia, acabou também. Tá? Você já marca como errado também, ou coisa assim, já nem considera. Tá? Era um ponto interessante aí que eu queria reforçar da teoria ácido e base de Arrhenius, que é a clássica que a gente estuda lá no primeiro ano, né? Beleza? Que usa no segundo também. Tranquilo? Acho que sim. Tá.
Só que qual o problema, velho? Depois que começou a ter essa definição ácido e base aqui, até mesmo no Arrhenius, a galera começou a identificar os indicadores ácido e base, né? Para o caráter adstringente, que é o básico, e o caráter azedo, né? Do ácido. Então nós temos lá o repolho roxo, que pega toda aquela faixa de pH, você tem o papel tornasol, várias coisas. E daí olha o problema. Por exemplo, quando jogaram ou colocaram a amônia em solução, né? Porque tem um ponto interessante da ciência, é o seguinte: você cria uma teoria. Por exemplo, o Arrhenius criou a teoria dele ácido e base. Deu certo? Deu. Uma porrada de componentes, né? De substâncias. Aí o que os cientistas fazem? Vamos testar para tudo. Aí sempre tem uma galera na área de ciências que prefere essa parte prática, empírica, de testar e tudo. Então, a galera sai experimentando na doida. Colocaram a amônia, o NH3. E identificaram que ela tinha um caráter básico. Só qual o problema aqui? Qual a treta? A base para o Arrhenius tinha que ter uma hidroxila. Como é que esse negócio aqui, que não tem hidroxila, apresenta um caráter básico? Né? Aí ficou estranho. E o outro mais estranho ainda. Se eu pegar o conjugado dela, é a amônia. Se eu pegar o conjugado, que é o NH4+, que é o íon amônio, olha que maluco. Aí essa desgrama aqui apresenta caráter ácido. Aí o que aconteceu? Deu bug. E isso é legal na ciência, que é o que a gente vai falar. Então o Arrhenius estava errado? Não. Só que ele não analisou todas as substâncias possíveis para ter uma coisa que deixasse de ser teoria e virasse lei. Por isso é só teoria, porque ela compreende uma grande gama, mas não tudo. Ela não prova todas as situações. Aí deu treta. Então o que acontece? Você tem dois caras em regiões separadas, o Bronsted e o Lowry, que fizeram uma teoria logo em seguida. Foram caras separados. Deixa eu ver aqui se ele fala da história dos caras. Sim, ó. O Lowry era inglês e o Bronsted era dinamarquês. Por que o nome dessa teoria vem junto? Porque os dois malucos chegaram à mesma conclusão e ao mesmo tempo. Eles não tinham contato, eles não se conheciam. Segundo a história e as informações que a gente tem, eles não se conheciam. Mas chegaram na mesma conclusão e ao mesmo tempo. Não sei se eu já comentei com vocês, acho que eu comentei na aula de modelo atômico, que a teoria ou o modelo é dado ao cientista, é reconhecido ao cientista, quem publica primeiro. Entendeu? Então assim, quem publica primeiro. Só que os dois aqui foram cada um publicou no seu país, né? Só que foi exatamente no mesmo dia. Vamos simplificar assim, entendeu? Então, o que acontece? Aí junta o nome dos dois, né? É reconhecido os dois. E o que é mais curioso, cara, a teoria deles em si é exatamente a mesma. As conclusões são exatamente as mesmas. Eles não usaram as mesmas substâncias, mas chegaram na mesma conclusão. E é muito louco isso. E daí a gente vai lá. Eu vou ler primeiro e vou trazer gêmeos separados. Quase isso. Falar nisso, tem um filme bonitinho para vocês, para descansar a cabeça. Eu passei na outra escola. Vocês vão chorar, tá? Mas é legal. Irmãos Gêmeos e uma Mãe. É a história de gêmeos autistas, tá? E
Aí quando eles nasceram e tal, descobriram que eram autistas, o pai abandonou e ela criou os dois sozinhos. Aí mostra a trajetória deles até entrarem na faculdade. É bem legal. Quem gosta, mas as meninas, ou se não gostar, peço desculpa, o Zac Efron é um dos irmãos, tá? Zac Efron é o que fez o High School Musical. Eu tenho que assistir esses filmes para passar para criança, tá, gente? Então eu sei dessas coisas. Pode, cara, à vontade. Crush da infância, por isso que eu falei dele. Eu acho que é só High School Musical. Eu confesso que eu não lembro nenhum outro dele, não. Aí eu já não sei dizer. É que nem o... Cara, esqueci o nome do maluco. O que faz o vampiro, o Edward, do... 17, sim. Isso, Robert Pattinson, né? Alguma coisa assim. Cara, ele em Harry Potter, eu curtia. Aí o bicho foi fazer Crepúsculo, a saga Crepúsculo, velho. Aí ficou meio estranho. É porque, não entendo errado, não é porque a gente, que nem o Daniel Radcliffe, o Harry Potter. A gente cresce na infância e tal, sim, mas cresce com uma imagem. Aí o Daniel Radcliffe depois fez um outro filme, só que você ainda tem a imagem dele como Harry Potter, velho. Não faz sentido, entendeu? É tipo o pai do Chris. Você não consegue imaginar o pai do Chris lá nos Mercenários com aquela metralhadora. Você só consegue imaginar ele como o Júlio, sendo o pai do Chris. É estranho. Enfim, fugi um pouquinho, mas vamos lá. Todo mundo tem um passado que condena, né? Não tem jeito. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês para depois desenhar ali, tá? Ele vai falar assim: o ácido é toda espécie molecular ou iônica capaz de ceder do ar um íon H+. A base é toda espécie molecular ou iônica capaz de receber, captar um íon H+. Por que eu estou frisando a leitura, gente? Para vocês identificarem o seguinte. Percebam que na teoria de Arrhenius, ele foi muito específico em ter que se encontrar uma solução aquosa. Precisa estar contido numa solução aquosa. Agora, no Bronsted-Lowry já não tem essa situação, essa obrigatoriedade de ser uma solução aquosa. E eles já generalizaram, já não tem mais só H+ e OH-. Agora, se parar para pensar lá, pode ser qualquer molécula, qualquer substância, porque ele fala ali espécie molecular, mas que tenha uma transitoriedade, uma transferência do íon H+. Tá? Então percebam que as teorias ácido e base vão na mesma... E também, isso, que é o que eu ia falar agora. As teorias ácido e base vão na mesma pegada que modelos atômicos, né? Dalton explicou o que dava. Depois Thomson explicou o que dava. Depois Rutherford, depois Bohr. E assim vai indo. Aqui é a mesma coisa. Então eles já conseguiram melhorar um pouco a situação. E daí conseguiram explicar quem, por exemplo, ó, NH3 e NH4+, que é o que eu vou fazer agora. Peço desculpa aí se eu estou gritando e tá quem tá com fone de ouvido e tal, que eu tô empolgado aí, tô falando alto aqui, tá? Olha só. Antes disso, pro Bronsted-Lowry, o nosso foco, então, vai ser o quê? Isso aqui, ó, o H+. Então, pelo que ele falou, eu vou resumir. Se a espécie
química pode jogar íon H+ fora, ela é ácido, é um ácido. Se a espécie pode receber esse íon H+, aí é uma base, tá? Só que eu vou trazer um outro nome desse íon H+ para vocês. Beleza? Gente, o H, acho que vocês estão ligados, que é o hidrogênio, né? O hidrogênio, o que que rola? Ele tem essa informação, ó. Um próton e um de massa. Estou pegando o hidrogênio mais comum, abundante, né? E junto a isso, ele tem o quê? Um elétron. Para ele se tornar esse cátion, ele precisa jogar esse único elétron que ele possui fora, né? Para se tornar isso aqui. Então, o que que rola? Se eu for olhar o hidrogênio dentro de um modelo atômico, ele está assim, ó. Ele tem um próton e não tem elétron aqui nessa eletrosfera, né? Ou seja, a gente pode, e a partir do Bronsted-Lowry, a gente faz essa consideração. Em vez de ficar falando de íon H+, ou cátion H+, a gente chama de próton. Próton, vocês podem ver escrito também o hidrogênio protonado, entendeu? Ou protônico. É estranho, tá? Mas é isso. Por quê? O hidrogênio só tinha um elétron. Ele perdeu o único elétron que ele tinha. Só sobrou o quê? Um próton. Então eu posso falar que isso aqui é um próton. Tá? Então, ou seja, o ácido é aquela espécie que doa um próton. A base é aquela espécie que recebe um próton. Bem maluco, né? Então, para Bronsted-Lowry, o movimento é do próton. Vou dar um exemplo clássico. Aí, respondendo o que o Xavier perguntou, é por aí, Xavier. Tem esse Bronsted-Lowry. Aí, para o ensino médio, a gente só ensina mais um, que é o próximo depois dele, o Lewis, tá? Ainda tem mais alguns. Tem a teoria de Pearson, tem a teoria de ácido e base mole e duro. Você tem de um doido de um russo, você tem alguns outros, entendeu? Aí cada um se encaixa numa situação que a gente precisa, tá? Ó. Um ponto que eu preciso que vocês entendam agora também. No Diarrhenius, as reações eram irreversíveis. Então, saía do reagente, formava produto pronto. Né? Foi a outra situação que travou o Arrhenius. Para o Bronsted-Lowry, entra um tópico lá do segundo ano. Ó. As reações são reversíveis. Eu tenho equilíbrio químico acontecendo, tá? Então, com essa teoria ácido e base, ficou mais fácil de entender esse fenômeno das reações reversíveis acontecerem e aquela matéria de equilíbrio químico, né? Por que reagente vira produto, depois produto vira reagente e tudo mais. Que daí vai fazer, agora também vai fechar muito sentido do que eu falava para vocês, eu sempre reforço. Na química, toda reação química, independente de qual seja, é uma reação ácido-base. Entendeu? Aí justifica e dá para entender muitos processos que existem. Tá? O que a galera fazia e não conseguia entender muito o princípio, só sabia que acontecia. Né? Aqui é um exemplo. Vamos lá. Olha só. Esse HCl, a gente pode puxar lá da teoria de Arrhenius. Ele é um ácido. Por quê?
E se eu jogar numa solução aquosa, ele vai liberar o quê? H+, né? Então eu sei o quê? Olha que louco. Isso aqui é o meu ácido. Então o que é legal? Isso tem muito, tanto Enem quanto PAS. É correto afirmar que todo ácido de arrênios, né? Lá do arrênios, teoria anterior, é também um ácido de Bronsted-Lowry? Sim. Por quê? Porque todo ácido de arrênios lá, ó, libera o quê? H+. E eu preciso do H+ para o ácido de Bronsted. Tá? Única coisa que não posso afirmar é o quê? Que toda base de arrênios é a base de Bronsted, tá? Aí tá. Como é que eu vou saber que essa desgraminha aqui, ó, esse NH3 vai ser uma base? Ah, porque tem a reação. Beleza. Mas vamos mais fundo. Eu vou desenhar a geometria molecular do NH3. Aí por isso que junta agora, vai começar a juntar todas as matérias, ó. Deu para ver o meu desenho aqui? Ou tá muito pequeno? Tá ok, tá ok. Beleza. Vamos lá, gente. Volta aqui no meu próton, no meu H+. Ele perdeu o único elétron que ele tinha. Baseado na regra do octeto, esse maluco aqui tá estável? E aí? Não tá. Por quê? O hidrogênio, para ficar estável de acordo com a regra do octeto, ele quer virar um gás nobre. Não existe um gás nobre que não tenha elétron. Então, na verdade, ele quer fazer o quê? Esse H+ vai querer se ligar, se juntar com alguma molécula. Agora ele está sem elétrons. Então, ele vai querer ganhar o quê? 2 elétrons, para virar o gás hélio, né? A distribuição do gás hélio. Então, para o Bronsted-Lowry, o que são as bases? As moléculas que possuem, pelo menos isso aqui, ó, um par de elétron livre. Beleza? Isso aqui é a base. Por que isso? Porque daí eu sei que vai acontecer essa parada aqui, ó. Que esse H+ vai ser atacado por esses elétrons. Vai se ligar com esses elétrons. Agora, olha que outra maluquice. Um par de elétrons interagindo com um elemento, né? Isso aqui é chamado de ligação coordenada, que era a antiga ligação dativa, né? Aquela relação da dativa que doa um par de elétrons. Quando entrou em vigor essa teoria de Bronsted-Lowry, essa foi a doideira. Aí onde falou, galera, então não faz mais sentido falar dativa. Por quê? Porque é uma interação para fazer uma reação química. Não é um empréstimo. É uma ocasião necessária para que a reação aconteça. Então não faz mais sentido falar dativa. E sim, ligação coordenada. Tá? Vai ficar um elétron sobrando. Vai ficar com os dois, né? Que essa molécula aqui agora, que vai ser o NH4+, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó, Isa. Foi a Isa, né? Foi. Ó. Se ligou, ela estava numa geometria piramidal, agora ela vai para uma geometria tetraédrica, ó. E sabe o que é mais louco? Lembra que era H+? Por isso que a gente chama de íon amônio. Por quê? Porque a molécula inteira agora com essa carga positiva. E daí o que é legal? Você sabe dizer qual é o hidrogênio que está com essa carga positiva?
Não, porque agora eu tenho as 4 ligações iguais. Então, essa carga, ela vai para a molécula. Tá? Ou seja, aí, respondendo a pergunta da Isa, Gabriel, tá um pouco longe, eu já li sua pergunta. Depois que ele se ligou, ó, ele se estabilizou. Ele ficou com os 2 elétrons. É tipo covalente, mas só um dos átomos tem. Isso, é essa a ideia mesmo, né? Que seria o que a gente falou lá em ligação covalente, uma dativa. Só que daí é uma coordenada. Aí fica assim a molécula, ó. Doido, né? Mas não para por aí. Pô, gente, não acredito, já acaba a aula, não vou conseguir seguir a matéria. Pô. Olha a treta. Por isso que o Bronsted e Lowry a teoria foi sagaz. Porque quando juntou esses dois, não parou aqui. Eles observaram o quê? Que tinha tanto aqui quanto aqui. Ficava indo e voltando. Então isso dá a entender o quê? Se toda reação química é ácido-base, aqui nos meus produtos, de alguma maneira, eu também terei ácido-base. Só que aí, eu não posso escrever ácido e base de novo, porque senão fica estranho, fica confuso. Né? Lembra o ideal? NH3, NH4+. Então, a gente introduz agora a palavra conjugado. Então, por exemplo, o HCl era um ácido, que formou quem? O íon Cl-, né? O que eu tenho aqui no Cl-, gente? Ó. 8 elétrons, 4 pares de elétrons livres. Ou seja, o íon cloreto, ele pode receber elétrons. Então, ele vai ser o quê? Uma base. Só que, para diferenciar, vai ser o seguinte. Esse cara veio desse ácido. Então, a gente vai chamar de base conjugada. Eu estou fazendo em laranja para fazer a relação. E os outros eu vou fazer em vermelho agora. Ó. E esse íon amônio? O que ele tem aqui? Ó? Íons H+. Eu tenho prótons que eu posso doar. Então, quer dizer o quê? Que esse íon H+, vai se comportar como ácido. Só que na reação inicial, ele era o quê? Uma base. Então, ele vai ser um ácido conjugado. Beleza? Então, por isso, o que são agora aquelas reações de equilíbrio? Dentro da física, da química do segundo ano, a gente estuda que reações em equilíbrio é quando eu tenho a ideia das velocidades se igualando. Reagente forma produto, produto forma reagente. Só que trazendo nesse linguajar aqui de ácido e base, o que é um equilíbrio químico, uma reação de equilíbrio, ou reversível? É quando um ácido interage com uma base, formando o quê? Um ácido e uma base conjugados. Que daí faz o quê? Permite que a reação volte. E fique acontecendo isso. Doideira, doideira. Pô, acabou a água. Doideira. Tranquilo até aqui ou ficou meio confuso? É lindo, né, gente? Pode falar, é lindo. Ó. Agora o que é legal? Eu vou dar uma apagadinha. Ô, Mari, tudo bem. Eu vou dar uma apagadinha aqui. E eu vou trazer um outro conceito que a gente usa lá em óxidos, tá? Mas que foi apresentado a partir do Bronsted e Lowry também.
Antes de falar dele, eu lembrei de uma outra coisa. A partir do Bronsted-Lowry, a gente entende isso aqui, ó. Vamos voltar no Arrhenius? A definição de Arrhenius fala isso aqui, ó. O ácido é uma substância que em meio aquoso, aqui eu vou escrever o Arrhenius, tá? Libera H+. Faz isso, né? Só que, até certo ponto, está errado essa representação. Por quê? Não foi uma reação química? Cadê a água aqui? Né? Aí entra o Bronsted-Lowry. Como é que eu justifico agora esse ácido de Arrhenius aqui? Assim, ó. Equilíbrio. Eu formo isso aqui, ó. Eu juntei a água com H+. Eu formei o íon hidrônio, que é o H3O+. Porque esse H+, ele não fica voando sozinho, perdido lá na molécula. Lembra? Ele ficou H+, ele quer ter 2 elétrons, ele quer ter uma distribuição de gás nobre. O que ele vai fazer, então? Vai se ligar com quem está rico em elétrons. O oxigênio da água aqui tem 2 pares de elétrons. Então vai formar o íon hidrônio. Tá? Aí agora, aproveitando, vou falar o que eu queria. Eu esqueci a reação, tava na cabeça, pera aí. Ah, é mais ou menos isso aqui, ó. Gente, fugiu. Olha que loucura, velho. Eu vou reagir água com água. Beleza? Chamada autoionização da água. Que daí entra naquela matéria lá do ano passado de cálculo do pH. O que é um pH 7? É quando está neutro. Né? O que seria neutro? Quando a quantidade de H, se eu for puxar o Arrhenius básico, a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. E daí acontece isso aqui na água. Ó. Existe a autoionização da água. Eu tenho fé em vocês. Eu sei que vocês, pelo menos alguns, vão fazer a prova do ITA e do IME. A autoionização da água, ela entra no cálculo do pH, do Kc, do Ki, dessas coisas, tá? Mas só para justificar. Essa água em preto aqui, ó, ela recebeu um H+. Vou puxar a orelha dele de novo. Vai falar que a luz no vale caiu de novo. Vocês vão ver só. Coitado. Vamos lá. Esse cara aqui recebeu um próton. Então, esse cara aqui foi a base. Né? E essa água aqui jogou um próton fora. Então, ela foi o ácido. Né? Aí só reforçando. Então esse H3O+, se for voltar para lá, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um H+ fora. Então agora ele vai ser quem? O ácido. Só que inicialmente ele era quem? Ele era uma base. Então esse cara aqui vai ser o ácido conjugado. E esse OH- aqui, se ele voltar, ele vai receber um H+ para voltar a ser água.
Então vai ser o quê? Se ele vai receber H+, vai ser a nossa base conjugada. Né? Mas o que é mais louco que eu queria mostrar para vocês aqui? A água agiu como base e agiu como ácido. Qual é o nome que eu dou quando eu tenho essas substâncias que conseguem ter os dois caráteres, ácido ou base? Pode agir como os dois. Vocês lembram? Anfótera? Isso. Então, agora, dentro do Bronsted-Lowry, faz sentido falar do anfoterismo, né? Substâncias anfóteras. Ou seja, elas vão poder atuar como base ou atuar como ácido. Entendeu? Que daí entra o que eu comentei um pouquinho, bem por alto com vocês, lá em reações orgânicas. Vou pegar aqui o etanol, por exemplo. Festa junina, quentão, né? Tal. Vamos lá. O etanol. Foi péssimo, né? Mas tudo bem. Tá aqui, né? O etanol é um álcool, né? Porque tem essa função orgânica aqui, ó, a hidroxila, com carbono saturado. De maneira geral, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar esse H+ fora. Ele vai ser um ácido. Só que para compostos orgânicos, é o que eu chamo muita atenção. Tem professor e tem gente que erra nesse ponto, tá? Que prefere generalizar para vocês. Falar o quê? Que todo álcool é ácido. Não é que está errado. Mas dentro de reações orgânicas, puxando com Bronsted-Lowry e com o próximo com Lewis, se eu jogar uma outra substância orgânica, por exemplo, o vinagre, o ácido acético, que é o ácido carboxílico, ó, né? Se eu comparar esse cara com um álcool, esse cara é mais ácido que esse álcool. Então quer dizer o quê? Que o ácido carboxílico vai atuar como ácido e o álcool agora vai atuar como base, tá? Então eu prefiro falar o quê? Que os compostos orgânicos, de maneira geral, são anfóteros. Vai depender com a interação entre eles. Quem que eu vou colocar com eles, entendeu? O etanol, posso falar que é um ácido, mas desde que eu jogue com alguém que tenha caráter básico. Por quê? Se eu jogar o etanol com o ácido acético do vinagre, esse ácido ele vai atuar como base, entendeu? Aí agora a gente consegue melhorar essa interpretação pegando o raciocínio do Bronsted-Lowry, tá? E daí só para fechar, gente, pô, é uma pena, eu não vou conseguir chegar no Lewis, no próximo, tá? Uma pena. Mas só para fechar aí, a última coisa que a gente tem no Bronsted-Lowry, que daí pega até um negócio que o Xavier falou lá antes. A teoria deles vai falhar nesse ponto aqui, ó. De novo, não é que está errado. Cara, só o Bronsted-Lowry, para vocês terem uma noção, ele consegue explicar para a gente toda a matéria do segundo ano de Química, soluções, cinética química, equilíbrio químico, cálculo de pH e tudo mais, e o terceiro ano quase 100%, que é até reações orgânicas. Aí começa a ter uns pontos em reações orgânicas que ele falha, mas ele seria o mais completo para o ensino médio que a gente tem. Então lembra, não existe teoria errada. Só existe uma complementação. Só que aí deu bug, né, na vida deles quando trouxeram esses elementos, por exemplo, ó.
a hélice L3. É um dos exemplos, tá? Ou se eu jogar só metal, que algumas reações orgânicas acontecem, por exemplo, magnésio, cálcio e tal. Qual a treta? Se eu olhar pela definição do Arrhenius, desculpa, do Bronsted-Lowry, esses caras aqui, eles não têm H+ para doar, o próton para doar. Então, eles não são ácidos. E qual o outro problema? Eles não têm elétrons livres, par de elétrons livres, para receber esse próton. Então, pelo Bronsted-Lowry, a gente não consegue classificar eles como ácido ou base. Mas qual a treta? Se eu juntar esse aqui, por exemplo, a LCl3 com o BF3, vai formar isso aqui, ó. A reação acontece. Só que o Bronsted-Lowry não consegue explicar. Teve uma pergunta ali, deixa eu ver. Eita, já tá acabando, né? Só isso, Xavier, é isso aí. Fala, Felipe, segura aí com a gente, cara. A reação acontece, mas dentro do Bronsted-Lowry, ela não faz sentido, porque ela não é nem ácido nem base. Aí é onde o Bronsted-Lowry acaba e a gente vai ter a explicação lá no Lewis, tá? Mas só para explicar, Bronsted-Lowry eles não conseguiram explicar esse fenômeno. Aí eles chamaram, que está ali para vocês, ó, na página 645, lá no finalzinho, antes de Lewis, ó, de espécies apróticas. Né? Então, por exemplo, o anfiprótico é o anfótero. Ele pode ser ácido ou base. E o aprótico é aquele que não é ácido, nem base, porque não vai ter a interação para fazer a relação. É nóis, filho. Eu esqueci, é 11h10 ou 11h20, cara? Porque o terceiro ano eu já passei do horário aqui. 11h20, relaxa, 11h20. Ah, tá. Aí, beleza? Então é onde a gente tem esse ponto. Que o Bronsted-Lowry falha, né? Mas eles falaram, ó, então a gente vai chamar de aprótico, que não acontece. De novo, porque a gente, dentro da nossa teoria, não dá para explicar. Aí é onde a gente vai ver na próxima a ideia do Lewis, tá? Aí com o Lewis vai ter alguns nomes que lá em reações orgânicas nós escutamos, tá? Vocês devem ter escutado um pouco desses nomes em biologia. Espécies nucleofílicas e espécies eletrofílicas. Um caráter nucleófilo e um caráter eletrófilo. Não sei se vocês já escutaram alguns termos assim. Só para a gente terminar mesmo, eu queria fazer uma correção com vocês. Lá na página 647, tem essa barrinha de curiosidades, tá? Isso aqui depois a gente pode até conversar se vocês quiserem. É bem legal, eu adoro esse tópico aqui. Mas vai lá na página primeiro, por favor. Ô, Felipe, hoje tem umas questõezinhas massas, hein? Hoje é good. Acharam lá a página? Tá. O que eu quero corrigir com vocês é o seguinte. A última frase lá, ó, tá escrito assim: bóson de Higgs, aí entre parênteses, a chamada partícula de Deus. Primeiro, olha a fonte que eles pegaram esse texto. Globo, Ciência e Saúde. Mas a correção que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Primeiro, vou falar a questão. Não estou desmerecendo, nem desrespeitando, nem coisa assim, a fé ou religião de ninguém, tá? Só que, em algum momento daquela chamada
Em algum momento, a galera começou a misturar a quântica com essa questão religiosa, espiritualizada, esotérica e tal. Não é que não tem nada a ver, entendeu? Ana, você tem um inboxzinho, aí a última palavra lá entre parênteses. Tá. Então, o que acontece? O Higgs, ele é um cientista ainda vivo, tá? Que trabalha lá no LHC, no CERN, tá? O maior acelerador de partículas do mundo, né? E esse bóson de Higgs, ele é uma energia, até dentro da nossa matéria de radioatividade e tudo. Não, pô. Só que esse bóson é uma energia relacionada com partículas intratômicas, que estão lá, tipo assim, elas estão lá dentro do próton, dentro do nêutron, entendeu? É uma energia necessária para fazer essa ligação, essa interação com essas partículas para se tornarem as partículas elementares, tá? Bem grosseiramente explicando. Então, assim, o Higgs, quando fez essa teoria e conseguiu fazer o experimento lá na LHC para identificar essa energia, é chamado de bóson de Higgs. É uma energia, tá? E os cientistas, em momento algum, no próprio artigo, na própria apresentação da teoria, depois com os experimentos, falaram que era a partícula que explicava a existência de Deus, tá? Beleza? Então, de novo, não estou desrespeitando nem nada a religião de ninguém. Mas não tem nada a ver com partícula de Deus. Isso é uma pegada de coach quântico, terapias quânticas, umas coisas mais extrafísicas, umas coisas que fogem um pouco à ciência oficial, à ciência tradicional, entendeu? Então, só para falar para vocês isso, para não fazer essa relação, quando alguém for falar com vocês de física quântica e for relacionar bóson de Higgs, não venha falando para a pessoa, para o cientista, que é a partícula de Deus, porque não é nada disso. Uma que não é partícula, é energia pura, né? E outra que não tem nada a ver com religião, com fé, nem nada assim, tá? Então, por isso que no meu, eu risquei, tá? Eu ia pedir para vocês riscarem também, justamente para não fazer essa associação, beleza? Se for abrir um parênteses, a gente conversar mais aberto, eu acredito em algum momento, no futuro e tudo, que a gente consiga, a ciência consiga fazer uma relação, uma explicação para juntar. Eu concordo. Agora, só porque a galera conseguiu olhar a menor parte que existe lá dentro do átomo e falar que aquilo é Deus, aí já para a ciência já é um pouco estranho, entendeu? Porque não é uma base, um método científico para comprovar uma coisa tão complexa assim, tá? Mas daí, se vocês quiserem, a gente fala um pouco. Já tem, cara. Por exemplo, 2015 ou 2016, conseguiram avançar esse nível de frame, né, de energia, numa coisa além do bóson de Higgs. Então, uma coisa que precisa para que tenha o bóson de Higgs, para que comece a ter as interações, para que formem os muons, para que formem os quarks, para que formem os prótons e os nêutrons, entendeu? Então, já a galera está conseguindo avançar. Então, por isso que não dá para fazer essa afirmativa que esse texto falou, entendeu? E é triste, porque eu já vi palestras aqui no Brasil mesmo, coisas assim, a galera defendendo essa ideia, que a partícula de Higgs, o bóson de Higgs é a partícula de Deus. Ele já precisou ir a público se pronunciar falando que não tem nada a ver, tá? Que ele não fez essa afirmação em momento algum, né? Mas se vocês quiserem, um dia a gente para falar um pouco, relacionando com radioatividade, essa lógica da física nuclear, das partículas que existem lá dentro, até chegar nos muons, os quarks, os muons, o bóson de Higgs. Não vou trazer as contas, porque
é o pesadelo na galera de química e física que está nos últimos semestres, mas dá para a gente conversar numa boa, né, sobre essa relação. Falar do acelerador de partículas, Brasil nós temos um, né, lá em Campinas, tá, em São Paulo, beleza, temos um acelerador lá. Não dá para estudar um bóson de Higgs, né? Porque ele não tem essa quantidade de energia necessária, mas dá para fazer um pouco de fusão nuclear lá, tá? É bem massa. Então, beleza, gente. Eu sei. Nossa, eu passei 15 minutos aí. Desculpa, vocês devem ter aula agora. Mas aí fica entendido isso. E daí na próxima aula, eu acho que semana que vem a gente tem aula ao vivo, se não me falha a memória. Aí eu falo só da teoria de Lewis, tá?